Olá, meus amados irmãos e irmãs que nos acompanham aqui pelo canal do Café Católico. Este é mais um podcast do nosso Café Católico Expresso. Tudo bem com você? Estamos falando sobre o cristão que busca contemplar a face do Cristo, manter os olhos fixos no Senhor. Esse é um lema do nosso podcast. Bem, lembremos então, se tomarmos a Sagrada Escritura em Hebreus capítulo 11, versículo 27, tem lá dizendo que Moisés mostrou-se firme como se contemplasse o invisível. O invisível, na verdade, é como fora ver a face de Deus, né? O que acontece no mundo inteiro, meus irmãos, com todas as pessoas, a cada tempo, é que há uma crise, há um abandono da oração. Os cristãos parece que não rezam mais. E quando param para rezar, não param com a devida intenção real de conversar com Deus. Porque não é somente falar, tá? Quando você fala, ainda que atropelado, mas com a intenção de comunicar a Deus, certamente ele escuta. Mas quando você fica fazendo juras e promessas com o nome de Deus no meio da conversa, isso não significa uma fala com Deus. Significa, às vezes, falar de Deus. E de falar de Deus tem muita gente que fala. Poucos mesmo são os que falam com Ele. Bem, essa decadência da oração, é proveniente de uma crise de fé, uma profunda crise de fé. E o centro dessa crise está no questionamento intelectual da fé, numa vivência da própria fé. As pessoas querem mais entender a fé. E é possível sim, a razão não briga com a fé, tá bem, gente? A razão não briga com a fé. Mas as pessoas querem questionar Deus. E aí nós temos um problema. Nós não temos capacidade. Olha, se Deus aparecesse hoje para a humanidade em sua forma esplendorosa, nós morreríamos como que víssemos uma incógnita indizível e incompreensível. Imagine, vamos falar de física, imagine uma coisa que aparecesse para nós com 3 dimensões, não, com 4 dimensões. Nós não entenderíamos. Imagine se Deus falasse ao som, por exemplo, ao ultrassom. Nós não ouviríamos. Ou num flash que fosse na velocidade da luz. Nós também não veríamos. Vejam, estou falando de situações concretas, físicas, reais e da razão que nos impossibilitariam de ver a Deus, que é todo esplendor, que é todo beleza. Nós temos que, na verdade, voltar a olhar para Jesus Cristo, porque Ele é a manifestação gloriosa de Deus. Deus viu que a humanidade precisava disso. E no devido tempo, Ele se manifestou. No esplendor da glória, no tempo oportuno, Ele apareceu. É Jesus de Nazaré. Mas, aparecendo Ele, bate em nós uma soberba de não querer aceitar Ele. Assim como no tempo de Jesus, hoje ainda temos isso. E alguns até carregam o nome de cristão, mas Jesus parece uma incógnita para ele. Mas a incógnita é para todo mundo. Para todo mundo. Mas para o cristão tem que ser uma incógnita de amor. Eu vou sempre um pouco mais adiante para entender. Eu converso mais para entender. Eu escuto mais para entender. E assim, como se você construísse, imagina uma questão física sonora, ou como uma força eletromagnética que ao som, ao vibrar da sua voz, o rosto de Cristo fosse ficando cada vez mais formado diante dos seus olhos. Esse é um drama da fé, meus irmãos. Veja, para o povo, quando fora para fazer a marcha da fé, o povo sai do Egito, passa pelo deserto, eles têm um drama que é difícil de entender. E não é somente para Israel que foi um drama, Nós não podemos esquecer que a fé em si mesma é uma escuridão e é uma incerteza.
Ah, mas como assim? Como é que uma coisa pode ter razão e é uma escuridão e é uma incerteza? Aí é onde está a questão, meus irmãos. Procurai entrar pela porta estreita, Lucas 13:24. É uma prova ao deserto, como está lá no livro do Êxodo, tá, gente? No momento oportuno, Deus vai aparecer no cenário da sua história da vida. No momento oportuno. Vai aparecer como uma nuvem, não tem forma, está lá no deserto. Deus vai aparecer como uma chama de fogo que ilumina a escuridão, está lá no deserto. Deus é providência, como o maná caído do céu, como as situações da sua vida, ou da vida daqueles que, na hora da necessidade, da escravidão do pecado, ou da fome carnal e fome espiritual, Deus foi o socorro, Deus foi o sustento, Deus foi o alimento. E vamos caminhando até chegar a um ponto em que beiramos o Rio Jordão para atravessar. É a grande travessia. A travessia do Mar Vermelho é importante, mas a entrada na Terra Prometida é muito mais importante. Esse passar pelo rio, esse banhar-se, como Jesus disse a Nicodemos em João 3, é preciso nascer de novo da água e do Espírito. Pois, meu irmão, essa perseguição, nessa escuridão, nessa incerteza, mas de antemão vou lhe dar um spoiler. Quem faz essa jornada sempre se sente acompanhado. Nunca se sente sozinho. Por mais escura que seja a nossa razão, por mais escura e turva que possa parecer a nossa visão, e por mais sem concretude, por mais que seja incerta a nossa forma de pensar Deus, Ele está conosco. E você sente isso. Eu sinto isso. É interessante, muito interessante, como a nossa imaginação consegue tatear o rosto de Deus. Você pode agora pensar, poxa, agora você está falando de imaginação. Deus é uma imaginação? Não. Eu estou dizendo que a sua imaginação corre para buscar entender Deus. Lá ele começa a ganhar forma. Sim, começa a ganhar forma. Não é que ele está lá. É porque as nossas potências humanas, táteis, sensoriais, e também as intelectivas ou cognitivas superiores vão em busca de Deus, identificam Deus. É como que quando você escuta uma música e você se arrepia. A música não lhe trouxe frio, mas seu corpo se arrepiou. É quando você escuta a voz de uma pessoa que você ama, mesmo que ela talvez não namore ou seja casada com você, mas ouvir a voz dessa pessoa lhe traz sensações indizíveis. Quem lhe traz essas sensações? O ruído sonoro? Veja, é o corpo, são as potências superiores agindo para traduzir fisicamente aquilo que não é tátil, não é palatável. Não tem como fazer isso. Não há descrição óbvia, por isso que eu digo, a imaginação. Portanto, uma vez mais fora de si, é preciso um sinal, minha gente, para recuperar a fé. Porque assim está escrito em João, capítulo 20, versículo 29. Crestes porque vistes. Feliz aqueles que creem sem terem visto. Vejam, Jesus já nos advertiu sobre isso. Sem termos visto. Sem termos visto. Essa luta nossa diária é para amar mais, amar mais. Mas como fazer isso, meus irmãos? Como fazer isso? A receita está lá no começo. Foi por causa da crise na oração, semeada pela crise de fé, e uma foi se juntando à outra, e vai acontecer como aconteceu lá no descrito, no Salmo 94.
Salmo 94, meus irmãos. A gente reza ele na liturgia. O Salmo 94. Deixa eu citar aqui para vocês, tá? Vinde, cantemos ao Senhor Deus, aclamemos o rochedo que nos salva. Começa assim, mas lá no meio, no versículo 8 diz: quem dera que hoje ouvisse a sua voz, não endureçais o vosso coração como em Meriba, como no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me tentaram provocar, apesar de terem visto as minhas obras. Vejam, meus irmãos, nós somos assim. No texto fala sobre 40 anos Deus gostou daquela raça. O que é 40 anos? Às vezes a vida inteira. O tempo que a gente passa diante de Deus é Deus tentando provar que Ele está conosco e a gente a toda hora dizendo que não é o bastante. Não é o bastante. Vocês lembram no encontro passado? Se não for, dá uma olhadinha lá. Eu falei que tem uma frase de São Francisco de Assis, ao irmão Leão, que ele diz: quem é Deus? Deus é o nunca bastante. É o que nunca é bastante. Mas a gente pensa, poxa, mas Deus é o nunca bastante porque nós fazemos isso com Ele. Por mais que Ele se traduza em nós, em todas as nossas potências, nós reconheçamos Deus pela beleza, pelo que é litúrgico, pelo que é sagrado e pela verdade. Essas três vias, meus amados irmãos, possibilitam chegar a Deus. Mas Deus é o nunca bastante, Ele é o nunca bastante porque nós sempre vamos cair profundamente nele, porque Ele é a plena verdade, Ele é a verdade. Se Ele é o Criador da beleza, imagine quanta beleza tem em Deus. E se Ele nos inspira ao sagrado, imaginemos o Espírito Santo em sua potência, de tudo que é sagrado, que a gente consegue traduzir liturgicamente, né, no rito, aquilo que é uma fração daquilo que pode ser lá a glória de Deus. Nós celebramos a glória de Deus na Eucaristia, na missa, na plenitude. E Cristo nos deixou a Eucaristia, nos deixou a Santa Missa. Aí nós chegamos diante da Santa Missa e dizemos, mas não é o bastante. Repare, somos nós que dizemos isso. Nós queremos fuzuê, queremos sentir alegre, bem, com tudo que a gente faz para nós mesmos. E isso nos atrapalha. E infelizmente, o inimigo, os demônios, eles sabem que a gente é chegado a um fuzuê, né? Ele é chegado a umas distrações malditas que nos fazem perder o prumo, né? Nos fazem perder o céu. Pois, meus irmãos, vejam só. Sobre esse pequeno tema, eu quero fazer um parêntese para a gente. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: fique firme e vigilante, porque o demônio é um leão a rugir do seu lado. A gente, claro, não vai aparecer um leão rugindo, mas vai aparecer o demônio dando ideias péssimas para a gente. Para não aceitarmos a fé, duvidarmos de tudo, como bons cientistas, do bom cientista que duvida de tudo, mesmo das próprias certezas, né? E também Pedro, no versículo 9, capítulo 5, 1 Pedro diz: nós devemos existir pela fé. Por quê? Devemos existir pela fé. De que forma? Em Efésios capítulo 6, no versículo 12, vai nos dizer: lutamos contra os espíritos do mal. No versículo 11, ainda de Efésios 6, vai dizer para nós: revesti-vos da armadura de Deus. E já em Efésios, versículo 17, toma a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Aqui chegamos a um ponto, na Sagrada Escritura. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Meus irmãos, ler a palavra de Deus é fundamental. Não conhece Jesus quem não lê a Sagrada Escritura. Não conhece, pode ter ouvido falar dele, mas não conhece. É bom ler. Porque quando lemos, São Jerônimo diz, quando lemos a palavra de Deus, é Deus quem nos fala. Nós nos abrimos a Ele. A gente quer fazer orações que a gente fala para Deus, mas a gente não quer ouvir que Deus fala.
Então leia o Salmo, leia o Evangelho, e a esse passo nós vamos ganhando intimidade com o nosso Senhor. Santa Teresa do Menino Jesus, Santa Teresa de Ávila, passou anos, gente, lendo um livro, porque a única oração que ela conseguia fazer era lendo um livro. Ela lia o livro. Santo Inácio de Loyola, para a sua conversão, quando ele esteve enfermo, ele foi lendo os evangelhos, a história dos santos, e então Deus foi falando para ele daquele jeito, e ele foi se admirando e gostando mais e mais. E a palavra toma forma em nossa vida. Como eu disse, esse meio, repare, nós lemos, usamos a visão para ler, a fala, a audição quando recitamos, e Jesus vai tomando forma na nossa vida, no seu coração, no meu coração. E assim, meus irmãos, nós vamos lutando a nossa vida. Volto ao Salmo 94. Não fechemos o coração a Deus. Em Isaías 62 ele diz: buscai a Deus enquanto ele se deixa encontrar. Meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus tem uma beleza especial para você. Você já se deparou com ela? Não, nunca? Ainda não? Não tem problema, comece. Comece pela oração. Tome a Sagrada Escritura, recite, vá à Santa Missa e vá devagarinho. Como quem tem sede vai ter que fazer uma jornada para ir buscar água e beber dessa fonte. Mas lembre-se, para beber na fonte de Jesus, você não se joga dentro do poço. Você espera, tira a água devagarinho e a água vai caber de acordo com a vasilha que você leva. Se você levar um balde pequeno, mas vai água. Se levar um tonel. Mas se formos buscar a Deus somente de copinho, de cafezinho, vai ser Deus, mas vai demorar um pouquinho mais. Pela oração e pela leitura da Sagrada Escritura, é um balde bem grandinho. Façamos essa experiência de beber na fonte que é Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele a nossa honra, a nossa glória, o louvor, o poder e a adoração, porque não são nossos, a gente só devolve, a gente tributa a Ele, porque tudo é dele, nele, para sempre. Amém. Salve Maria Imaculada e até o próximo Café Católico Expresso. O nosso outro encontro já está marcado para a semana, tá? Um abraço.